23 diz: depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. E então veio um homem que pôs-se a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Meu Deus. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Uau! O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Glória a Deus. Uma frase me impactou essa semana. Semana passada nós fomos muito ministrados por uma palavra do Espírito Santo, e é impossível que um pregador convença alguém antes de ser convencido. E quinta-feira nós estávamos na Comunidade das Nações, e Deus ministrou uma palavra no meu coração, e eu fiz questão de... aquela palavra queimou tanto que eu cheguei pós-culto, e ainda após o culto eu fiz a arte já do culto de domingo, e de quinta até domingo essa palavra queimou muito em meu coração, e nós ministramos sobre o tema legitimidade. Deus está legitimando o nosso acesso ao extraordinário. E eu fiz uma pequena comparação. É impossível você começar um curso superior e terminá-lo sem antes ter feito o ensino médio. Você pode até entrar na faculdade, você pode até começar a fazer a faculdade, mas antes que termine a faculdade você terá um problema, porque o seu acesso à faculdade é ilegítimo, é ilegal. E tudo que é ilegítimo um dia te traz problema. É por isso que Deus não nos coloca em lugares, Deus não coloca-nos em posição do extraordinário sem antes legitimar o nosso acesso. A primeira coisa que Deus vai fazer é aplicar algumas provas. Quem já teve que fazer isso? Ainda que você não tenha terminado o ensino médio e um dia você deseje fazê-lo, você pode fazer algo chamado provão. No meu tempo, não sei nem como é que chama hoje. Você faz esse provão e depois desse provão, eles te qualificam como aprovado para o acesso à faculdade ou não. É essa aprovação que vai legitimar o teu acesso ao curso superior. Caso isso aconteça, caso isso não aconteça, você não está legitimado a estar lá. Uma outra comparação simples para que você entenda é alguém que dirige muito bem, mas que não tem habilitação. Outro é péssimo motorista, mas tem uma habilitação na sua carteira. Quando a polícia lhe parar, quem vai ser preso? O melhor motorista sem habilitação, porque ele não foi habilitado, ele não foi legitimado a estar dirigindo no trânsito. Algumas coisas nós só poderemos viver ou experimentar, irmã Zelinda, depois que Deus legitimar esse acesso nosso. Mas para que isso aconteça, missionária Rosângela, antes dele legitimar, ele vai aplicar uma prova. E Tiago diz assim: tenham vocês alegria quando passardes por algumas tribulações,
Queridos, durante muito tempo eu questionei essa palavra de Tiago. Eu disse, é bem possível que Tiago nem passou por prova, porque por uma orientação dessa, Tiago dizia que a gente tem que se alegrar com a luta, se alegrar com a provação, parece a expressão de alguém que nunca passou por nada. Mas você vai entendendo o que Tiago está dizendo, é uma experiência vivida. Tiago é irmão de Jesus, e os irmãos de Jesus são os que não creem no seu ministério. Se você já leu os evangelhos, você sabe disso. Lá em João capítulo 7, eles jogam na cara de Jesus que ele está louco, dizendo, você não disse que é o Messias? Então você tem que se manifestar, senão daqui a pouco os seus discípulos não acreditam em você. Vocês têm que ir para a festa em Jerusalém, chega lá no meio de todo mundo e se manifeste. E Jesus falou, ainda não é o tempo. Os irmãos de Jesus não acreditam no momento extraordinário que Deus estabeleceria sobre a sua vida. E o fato é que Jesus está sendo legitimado para isso. Os 18 anos de anonimato de Jesus faz-nos entender que Jesus passou por um processo. Jesus aos 12 anos está no templo discutindo sobre a lei com os judeus, mas dos 12 ao 30 ele desaparece. Nenhum evangelista menciona seu nome, nenhum evangelista fala sobre o que ele teve que fazer ou por aquilo que ele teve que passar. Mas aos 30 anos Jesus aparece, vai ao encontro de João Batista no deserto, desce as águas batismais no Jordão, e depois de ter sido batizado no Jordão, Jesus vai para o deserto jejuar 40 dias. Diga comigo, transição. E é nesse período de transição que Jesus mostra que ele havia sido preparado, que ele havia sido forjado. Esses 40 dias de Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás, me mostra que os 18 anos anteriores de Jesus foram anos de processos e de crescimentos extraordinários. Porque quando Satanás diz para ele, transforma essa pedra em pão, você não é o filho de Deus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás o leva no pináculo do templo e diz, pula daqui, está escrito que dará ordem aos seus anjos a seu respeito, ele enviará anjos para te livrar. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então Satanás o leva de volta para o deserto e diz, se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Jesus, o que ele apresenta aqui no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes, é que ele havia sido preparado para esse momento. O problema é que às vezes nós passamos 1 ano, 2, 3, 10, 20, e Deus está nos treinando, Deus está nos forjando, Deus está nos preparando, mas quando chegamos no processo de transição, ou no período de transição, falhamos. Talvez demonstramos em atitudes e ações que os nossos processos não foram bem aproveitados. E quando isso acontece, automaticamente somos retornados ou retornamos ao início dos processos. Diga para quem está perto de você, diga assim, lute para não voltar ao início. Me preocupa muito, porque o que nós vemos hoje é essa realidade. Pessoas repetindo os ciclos. Diga comigo, Deus está estabelecendo um novo ciclo. Agora aprenda uma coisa, é como eu encerro um ciclo que determina como eu vou iniciar outro. Eu não sei se você entendeu. Como eu encerro um ciclo determina como eu vou iniciar outro. Eu não vim aqui nessa noite falar sobre a vida de Jacó, sobre os ciclos de Jacó, até porque o pastor Rodrigo pregou aqui
e nos ensinou muito bem na quarta-feira que ele esteve aqui, sobre os ciclos que Jacó teve que viver: o primeiro ciclo de 7 anos, o segundo ciclo de 7 anos e o terceiro ciclo. Mas eu quero falar sobre a transição de ciclo de Jacó. O que essa transição que Jacó viveu nos ensina? O que esses processos de transições nos ensinará? Quais as lições que nós podemos aprender com Jacó para mudar de ciclo? Estamos chegando no final de um ciclo, e eu não sei se você está entendendo isso. Ontem eu disse para o pastor Cristiano, anteontem, eu disse para o pastor Cristiano: está na hora de nós tomarmos posse daquilo que Deus está estabelecendo. Muitas vezes a nossa falta de visão, a nossa miopia espiritual é que faz com que nós nos comportemos como se algo novo não estivesse começando. O povo de Israel retorna do cativeiro babilônico e Deus diz assim para eles: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que eu faço coisas novas, vocês não estão vendo? Algo novo já estava preparado, algo novo já havia sido estabelecido. Deus já havia estabelecido algo exponencial e extraordinário para esse povo viver, mas eles ainda estavam presos ao ciclo anterior. Eles ainda não haviam aprendido a romper ciclos, a vencer coisas, e essa foi a proposta desse projeto durante esses 40 dias. Romper com ciclos, romper com coisas e aprender a viver o novo de Deus. Porque nós nos tornamos muitas vezes medíocres espirituais. Que aspecto, pastor? Achamos que o que estamos vivendo já está ótimo. Olha para quem está perto de você e diga: tem algo melhor preparado para você. Querido, tudo que você está vivendo é bom, é extraordinário, é lindo, é poderoso, é sobrenatural. Parabéns, ótimo. Só que aquilo que Deus vai fazer é ainda maior. Só que nós nos conformamos muitas vezes com aquilo que já está acontecendo. E eu sempre digo isso: crente que não tem ambição espiritual, obreiros que não têm ambição ministerial, que não almejam o melhor de Deus para si mesmo, falham em uma coisa: na dinâmica daquilo que Deus já estabeleceu. Porque o que Deus estabeleceu no céu é grande. Nós vemos a história de Jacó, e Jacó está fugindo de casa, e o que Deus diz para ele fugindo de casa é: eu vou te abençoar grandemente, vou estabelecer o teu nome, e em ti eu cumprirei a promessa que eu fiz para o teu pai Isaque e para o teu avô Abraão. Os anjos que ele viu subiam e desciam, trazendo a resposta de Deus. A prova disso é que ele diz: esse lugar a partir de hoje chama Betel, casa do Senhor. Mas passado mais de 20 anos, Jacó trabalhou 7 anos pela esposa errada, mais 7 anos pela esposa certa, e mais 7 anos para adquirir aquilo que ele havia combinado com seu sogro, que era a posse de ovelhas. Mas depois dos 20 anos desse processo, depois desses 20 anos de transição, é que Jacó está agora voltando para o lugar onde ele havia iniciado tudo. E quando ele retorna para o lugar onde ele havia iniciado tudo, a Bíblia Sagrada diz que Jacó tem um encontro especial com Deus. O primeiro encontro que ele tem é com os anjos do Senhor, e Deus está no topo da escada. Mas o segundo encontro que ele tem com Deus é face a face. É por isso que ele muda o nome daquele lugar de Jaboque para Peniel. Ele diz: eu vi Deus face a face. Você não está entendendo, querido? Quem tem um encontro com Deus muda tudo. Muda o nome, muda a história e muda até o lugar em que vive. Eu nunca vi alguém que teve um encontro com Deus e saiu do mesmo jeito.
Eu tenho medo desses pseudos encontros com Deus. Eu vi Deus, Deus falou comigo e não há transformação alguma. Tenho medo. E aí vem uma dinâmica. Alguém me perguntou assim: pastor, o senhor não faz encontro com Deus? Faço, irmão, todo culto é um encontro com Deus. O acesso a Deus é através da palavra. Buscai conhecer as Escrituras, para que tenhais nela a vida. É na onde que nós temos vida eterna, irmão? Na Escritura, a palavra. E hoje eu falava para a pastora Daiane sobre um projeto que nós vamos iniciar sobre cura da alma a partir de agosto agora. E eu falava justamente sobre isso, sobre se encontrar com Deus. Cada culto que nós participamos, onde a palavra é enxertada em nós, onde a palavra é disseminada no nosso coração, é um encontro que nós temos com Deus. E todo encontro que nós temos com Deus gera uma marca em nós, pastor Cristiano. É impossível termos um encontro com Deus, Tiago, sem que Deus gere uma marca em nós. Agora eu quero, nesse contexto desses 10 versos que lemos, extrair algumas lições importantes sobre as atitudes de Jacó e o que nós aprendemos. A primeira coisa que eu aprendo com Jacó aqui é que no Jaboque, no lugar de encontro com Deus, no lugar da transição do velho para o novo, nós vamos aprender sobre renunciar. Quem não está disposto a abrir mão, não pode receber algo. Você está com a mão cheia de coisas, tem como alguém te entregar algo novo? É por isso que você tem que aprender a abrir mão, renunciar, porque quando você renuncia ao velho, algo novo já está sendo disponibilizado para você. Renunciar é deixar voluntariamente a posse, abrir mão, recusar. Jacó fez passar tudo o que tinha, e com esse ato Jacó abriu mão de controlar ou está defendendo aquilo que considerava ser seu. Jesus abriu mão de toda a glória que tinha junto ao Pai por amor da humanidade. É por isso que o escritor aos Filipenses diz que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Querido, sabe qual que é o nosso problema? Nós somos possessivos. Nós somos possessivos e nós ficamos calculando custos. E no reino de Deus, quem calcula custo não consegue ser discípulo. Lucas capítulo 14, verso de número 33 diz: se a vocês não tiver disposto a abrir mão de tudo, vocês não podem ser meu discípulo. Qualquer encontro que nós estivermos com Deus, preste atenção, vai exigir de nós renúncias, abrirmos mão de coisas que nós achávamos importante. Jacó está abrindo mão, porque ele divide a família em 2 grupos. Está indo de um lado os filhos com as suas mães, outro grupo filhos com as suas mães, está indo seus animais, tudo que ele havia passado mais de 20 anos armazenando, conquistando. Ele está dizendo: eu estou abrindo mão de tudo para ter um encontro verdadeiro com Deus agora. Irmãos, eu consigo entender quando alguém chega em Jesus e diz assim: eu queria ser seu discípulo. Jesus diz que é nada. Ele diz: eu quero. Então você vai ter que deixar tudo: pai, mãe, irmão, irmã, fazenda, propriedade, tudo que você tiver, por amor do meu nome. Jesus está dizendo: se não houver renúncia, não tem um verdadeiro encontro comigo. Só que nós não temos coragem de abrir mão. E quando não temos coragem de abrir mão e fazer renúncias, passamos a vida inteira na mesmice. Passamos a vida inteira vivendo as mesmas coisas. Por quê? Porque não estamos dispostos a abrir mão. Diga comigo, a primeira coisa que Jacó nos ensina é abrir mão. Olha o que diz o verso 22: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Verso 23 diz: depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo, diga comigo, tudo que possuía.
enquanto Jacó está pegado com o que possui, Deus não pode ter um verdadeiro encontro? Quem está me entendendo, irmão? Está pesado demais? É a palavra de Deus nos ensinando nessa noite. Se não tivermos disposto a abrir mão de tudo, Deus não pode se manifestar. A glória de Deus não pode se manifestar. A presença do Eterno não pode se manifestar. E me perdoe, tem gente apegado com cada porcaria que está atrapalhando o seu acesso direto à presença do Deus vivo, que está atrapalhando o teu acesso ao extraordinário. O extraordinário está a um passo de você, está do outro lado do jaboque, mas Deus vai te colocar no jaboque, porque no jaboque você vai ter que aprender a renunciar. Enquanto não aprendemos a renunciar, Deus não pode ter um verdadeiro encontro conosco. Querido, olha aqui para mim. Eu sou profissional da área da informática há mais de 20 anos. No ano de 2008, meu Deus, estou ficando velho. Eu recebi a proposta de uma prefeita para mim vir embora para uma cidade do Mato Grosso. Na época eu estava no estado de Goiás. E quando nós viemos embora para assumir a parte de informática da prefeitura, chegando ali, assumimos toda a parte de informática. E pouco mais de 30 dias a prefeita havia confiado na gente também um cargo de confiança administrativo dentro da prefeitura, chefe de departamento de convênio e prestação de contas do município. E eu me senti confortavelmente bem. Estava bem assalariado. A prefeita era obreira da nossa igreja. Eu era itinerante, então às vezes eu tinha que viajar na sexta-feira. E eu chegava nela e dizia: prefeita, eu preciso sair. Ela disse: fica tranquilo, pastor, vai, viaja, vai pregar, faz a obra, faz seu ministério. E eu disse para Deus: Deus me colocou no auge, não precisa melhorar mais nada, está ótimo. Minha esposa revendia roupa, nós tínhamos que fazer 2 viagens por mês à cidade de Goiânia para buscar e repor roupas, o tanto que ela vendia. Financeiramente nós estávamos estáveis. E eu disse: cheguei no ápice da promessa, agora Deus vai. Um dia meu sogro ganha um patrimônio na cidade de Feliz Natal e diz assim: eu preciso enviar um obreiro, seu nome é o primeiro da lista. Você já viu que às vezes na tentativa de fugir de algumas coisas nós falamos que vamos orar? Foi assim que eu fiz: vamos orar. Não é nada, o coração já disse que não. Só que a gente coloca a culpa na oração. Nós vamos orar e aí nós vamos eu disse: nós vamos orar. Pastora Cleonice, saí de uma estabilidade financeira que nós estávamos, e a proposta era assim: a igreja não pode te assalariar, você vai começar um trabalho lá do zero. Mas o empresário tomou a decisão de te abençoar por 6 meses com R$523. Eu ganhava quase 15 vezes mais. Eu disse: não é Deus não. A minha esposa e nós começamos a orar, e a ideia do coração era não. E um dia a minha esposa entrou em um estado de crise emocional muito forte. Minha esposa começou a viver síndrome do pânico. Nós não conseguimos ir para a igreja, ela não conseguia sair na porta de casa. Nós íamos para a igreja, ela tinha que sair para o PSF da cidade para tomar injeção na veia. Ela desmaiava no meio do culto, era uma tribulação. Um dia chamei ela para dentro do quarto e disse: vamos conversar e resolver o problema, tem alguma coisa errada, não está certo. Depois de nós conversarmos, nós chegamos a um denominador comum. Nós entendemos que Deus estava gerando um jaboque na nossa vida.
para um período de transição. Só que para viver essa transição eu tinha que tomar uma decisão: abrir mão do meu estado financeiro confortável para uma vida totalmente desconfortável, querido. Nós vimos abrir mão de ganhar 10 vezes mais, 15 vezes mais, para ir para um lugar onde não conhecíamos. O parente mais perto de nós ia ficar a 1000 quilômetros de distância. Eu nunca tinha ido na cidade, não sabia para onde ficava, mas Deus estava dizendo: é lá que eu vou começar um novo tempo na sua vida, é lá que eu vou começar um novo ciclo, é lá que eu vou começar uma nova história, é lá que eu vou iniciar um novo. E Deus estava dizendo: você precisa abrir mão do que você possui, você tem que abrir mão daquilo que você se agarrou, e você precisa abrir mão, porque eu tenho novo para estabelecer sobre a sua vida. E deixa eu te dar uma notícia: nós estamos vivendo 10 vezes melhor do que quando nós tínhamos 10 vezes mais recursos. Por quê, pastor? Porque tomamos a decisão de romper com o ciclo anterior para viver o novo. Eu não sei porque que eu estou falando isso, querido, mas tem gente que está amarrado ao velho ainda, não vai viver o novo. Nós estamos encerrando um projeto e alguns vão dizer após esse projeto: para quê? Não adiantou nada, eu jejuei 40 dias, eu orei 40 dias e nada mudou. É porque você está preso ao velho ainda. A primeira coisa que Deus vai te pedir é abrir mão. Se não houver renúncia, não tem novo. Se não abrir mão daquilo que te enche os braços, não tem como você encher os braços do novo de Deus. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Diga: Jacó teve que abrir mão. Diga mais uma vez: Jacó teve que abrir mão. Olha o que diz o verso 24 agora. Eu posso passar uns 10 minutinhos, vocês me autorizam? Senão não consigo pregar o sermão inteiro. Verso 24 diz: e Jacó ficou sozinho. Meu Deus. Jacó ficou. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Segunda coisa que eu aprendo com Jacó: tem momentos que você tem que ficar sozinho. Irmãos, eu falei isso aqui domingo. Eu fico impressionado com pessoas que estão no meio do barulho e dizendo que ouviu a voz do Espírito Santo. Eu me preocupo com isso, porque o Espírito Santo não pode falar no meio do barulho. É a vontade de Deus, eu sei que é Deus. O Espírito Santo não pode falar no meio do alvoroço. Um certo professor levou seus alunos para dentro de um celeiro, escondeu um relógio no meio do feno e colocou os alunos, quase 30 alunos, para vasculhar aquele celeiro. E eles passaram quase 30 minutos ali e não conseguiram achar o relógio. Então o professor chamou todos para fora. Disse: infelizmente ninguém ganhou. Um dos alunos disse: professor, me dá mais 5 minutos. Só que agora eu quero 5 minutos sozinho. O professor disse: mas vocês já não acharam? Ele disse: eu quero 5 minutos sozinho, me dá essa oportunidade. E o professor disse para o moço, para o menino, disse: pode ir. 5 minutos depois, o menino volta com o relógio na mão. E o professor, impressionado, pergunta: como você conseguiu achar o relógio? Ele disse: eu parei, me assentei, e no silêncio eu procurei o barulho do tic-tac do relógio. O Espírito Santo é o tic-tac do relógio. Você não pode ouvir ele no barulho. Tem hora que você tem que sair e ficar sozinho com Deus. Quem não aprendeu a ficar sozinho com Deus, eu tenho um livro chamado O Lugar Secreto. Se você não estabeleceu um lugar secreto para você se encontrar com Deus, você vai ter crises espirituais contínuas, porque o Espírito Santo só pode falar, o Espírito Santo só pode dirigir, ele só pode dar orientação quando você decide ficar sozinho com ele. E Jacó decidiu ficar sozinho. Há certos momentos em nossa vida que é preciso ficarmos separados, a sós com Deus, até obtermos a nossa vitória.
Se nós não entendermos isso, que há momentos que Deus vai nos chamar para um secreto, para um particular. Tem coisa que Deus vai falar comigo, pastora Cleonice, que Ele não pode falar no meio da multidão, é só comigo, é sozinho. Só que nós acabamos com os nossos momentos a sós com Deus. É uma bagunça na nossa vida, é trabalho, é filho, é esposa, é problema, é conta para pagar. E nós ficamos focados em todos esses problemas e esquecemos que nós temos que ter momentos a sós com Deus. Tem dia que eu levanto, eu não ligo a internet do meu celular. Levanto cedo, não ligo, eu deixo quietinho lá, porque eu sei que a curiosidade é grande. Aquele barulhinho é tremendo, irmão. Já fica doido para ver quem é, quem foi, quem mandou a mensagem. Será que é alguma coisa séria? Tem hora que você tem que dar um basta nos barulhos do seu lado. Se isole, desliga o celular, pega a sua Bíblia e diga: Senhor, eu estou no Jaboque e agora eu vou ter um encontro com o Senhor a sós. Aí a gente não entende porque das crises espirituais que vivemos. Não sei porque esfriei, não sei porque que eu perdi, não sei porque que eu não estou vivendo novo, parece que eu estou no mesmo lugar. Deixa eu te dar uma notícia: tem hora que você tem que decidir estar a sós com Deus. Estar a sós com Deus vai fazer uma diferença tão grande na sua vida. Tem mistérios que Deus vai te revelar a sós, que Ele não vai revelar para mais ninguém. Você vai sair de lá com uma direção, uma orientação, um destino, e alguém vai olhar para você e dizer: como ele fez isso, como ela faz isso, como é que ele consegue vencer tanta crise? E aí você vai poder dizer: porque eu recebo orientação no secreto de Deus. Tem hora que você tem que estabelecer o a sós com Deus. Tem dia que a minha esposa levanta e ela não vai lá no meu gabinete. Eu sei o que aconteceu já. Eu sei que ela entrou para o quarto de oração dela. Eu não vou lá atrapalhar, não vou lá dizer: o que aconteceu, onde é que está você? E se chegar na hora do almoço, pastor, ela não tiver saída, eu me viro em fazer o almoço, porque eu respeito o momento a sós dela com Deus. O que ela está recebendo a sós com Deus vai me beneficiar também, vai beneficiar a minha casa também. Só que tem uns machão aí, irmão. Tem uns machistas. 10 horas, sua mãe está no quarto ainda, fazendo o quê? Possível que alguém ora tanto assim? Ora, irmão. Já entrei no quarto cedo e saí de noite. Porque nós precisamos aprender que temos que ter os nossos momentos a sós com Deus. Quem está me entendendo? Diga comigo: Jacó mandou todo mundo ir embora. Diga: Jacó mandou todo mundo ir embora e ficou a sós, sozinho. Parece que está forte a palavra. Tinha muita coisa para pregar aqui, mas estou com medo de você ficar contrariado. Brincadeira, irmão. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de pregar a palavra. Moisés esteve a sós com Deus no Sinai. Elias esteve a sós com Deus na caverna. Jesus ficou a sós no deserto e no Getsêmani. E a mulher adúltera ficou a sós com Jesus. Quem está me entendendo? Terceiro, verso 24 diz assim: e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E se pôs a lutar com ele até o amanhã. Meu Deus, irmão. Pastor Rodrigo disse que foi o primeiro MMA da história, foi Jacó e um anjo, a noite inteira. Quem é que já viu uma luta dessa, irmão?
Quem é que luta uma noite inteira? Chega no final, Jacó está arrebentado, está destruído, e o anjo está dizendo: está saindo a alva do dia, me largue. Ele diz: negativo, estou moído, mas eu não te largo, eu não te deixo, enquanto não me abençoe. Vai apertar, porque todo processo de transição, todo processo de mudança do velho para o novo vai exigir de nós persistência. Quem está me entendendo, irmão? Se a ferida estiver doendo aí, a hora que eu estiver mexendo nela, é só para curar. Vai ter que haver persistência na luta, na busca da sua vitória. Tem que ter persistência. Tem hora que você pensa que vai desfalecer, vai desmaiar, vai morrer. Já teve dias de eu pensar: Senhor, será que é agora que o Senhor vai me recolher? Eu já pensei, irmão. Sou ser humano também. Tem dia que eu já entrei no particular com Deus e disse: Deus, se for agora, só me dá um tempinho para me organizar tudo aí. Não quero deixar bagunça para minha família, não. Deixa eu colocar as coisas em dia, ajeitar tudo aqui. Deixa eu dar mais uns dias. Tem dia que a gente pensa assim, porque você está moído pela luta, pela guerra, você está destruído pelas pancadas que já levou. Mas o anjo está dizendo: pensa num cabra persistente, pensa numa mulher persistente. Não tem como eu não entregar a bênção para ela. O que estabelece a nossa vitória é o nível de persistência que possuímos quando entramos numa luta. Olha o que Tiago diz: alguns são como a onda do mar, inconstante, levado de um lado para o outro. Isso aqui é forte demais, irmão. Olha o que ele diz: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Gente, é muito poderosa essa palavra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Porque o segredo para tomarmos posse da nossa vitória está na persistência. Jacó lutou uma noite inteira. Não era qualquer um, era o anjo do Senhor. Quem está me entendendo, igreja? Meu Deus. A luta que Jacó teve com o anjo durou até o romper da alva, até o início do dia. O tempo de luta foi demasiadamente longo. A luta que Jacó travou com o anjo lhe deve ter exaurido todas as suas forças. A persistência era o que Deus precisava encontrar em Jacó. Porque há 20 anos atrás era um Jacó fujão, que não enfrentava suas batalhas, que enganou o pai e diz: vou fugir para que meu irmão não me mate. Há 20 anos atrás, era um Jacó que disse: não posso ficar mais aqui, porque senão meu irmão vai me matar, então vou fugir. Jacó poderia ter repetido o mesmo comportamento, mas Jacó estava dizendo: eu não vou ficar no ciclo antigo, eu não vou ficar no ciclo velho, eu vou mudar para o novo. Eu quero viver o novo tempo de Deus sobre a minha vida, e para que isso aconteça, dessa vez eu não vou fugir, eu não vou desistir da peleja. O fato é que a busca de uma bênção requer de nós perseverança. Jesus se agradou da persistência da mulher cananeia quando foi em busca de Jesus para pedir uma cura para sua filha. A mulher sai atrás de Jesus gritando: tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olha para trás e ignora. Os discípulos estão assustados, porque Jesus nunca tinha feito aquilo. O Jesus que ouve um grito e para no meio da multidão para atender, agora está ignorando a mulher. Os discípulos estão estarrecidos com isso. E ela continua: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Ele olha para trás e diz assim: eu não vim para dar comida para os cachorros, eu não posso tirar dos filhos para entregar para os cachorrinhos. Essa mulher tinha tudo para desistir, porque uma palavra dessa, irmão, se fosse para a nossa geração, a geração não me toque. Jesus era o pior pastor da história.
Jesus era o homem mais ignorante que já se passou. Só que Jesus está testando a persistência dessa, porque para legitimar o acesso dela ao extraordinário, Jesus tem que provar a sua persistência. Jesus olha para ela e diz: eu não posso tirar comida dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Ela se joga aos pés de Jesus agora. Enquanto outros teriam desistido, ela se joga aos pés de Jesus e diz: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Ela está dizendo: eu não preciso de muito não, o que sobrar para mim já é milagre. Persistência. Quem está me entendendo? Meu Deus, deixei para frente, o horário passou. Mais 5 minutinhos eu termino. Verso de número 25. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Uau! Toda transição vai gerar isso na nossa vida. Você não está entendendo? Toda transição vai gerar isso na nossa vida. Porque é no Jaboque que nós precisamos entender que algumas áreas da nossa vida serão tocadas. Algumas áreas da nossa vida serão tocadas. E talvez seja algumas das áreas que nós não gostamos que Deus toque. Mas no Jaboque Ele vai fazer. Porque Ele prefere ver você machucado do que você perdido. Ele prefere ver você ferido do que você se perdendo. Eu já ensinei aqui como é que um pastor faz com uma ovelhinha rebelde. Lembra que eu ensinei? Ele pega a ovelhinha que está dando mau costume para as outras, é fujona, ele leva na frente de todo o rebanho, pega uma vara de quase 2 metros e dá com muita força nas 2 pernas da frente. Quando a ovelha está ferida e não consegue andar mais, agora ele joga ela no colo, do lado do coração, e carrega ela por 150 dias no colo. Porque ele precisa ouvir a batida do coração dela, e ela precisa ouvir a batida do coração dele. Tem vezes que Deus vai te levar no Jaboque, vai tocar em áreas que você não quer que sejam tocadas. Preste atenção, só para ouvir a batida do seu coração de perto. Jaboque é lugar que Deus toca em áreas da nossa vida. Aí quando você diz eu não estou entendendo, na verdade você só não está aceitando, porque a gente é inteligente, irmão. A gente é inteligente. Não é que você não está entendendo, você só não está aceitando. Mas você está sabendo que Deus está trabalhando numa área específica. Já percebeu que a gente tem essa tendência de dizer que não está entendendo? Lá no fundo nós temos a resposta. Jacó, ou melhor dizendo, Jó passa 30 capítulos, eu não estou entendendo por que Deus faz isso comigo. Eu um homem reto, eu um homem temente, eu sou um homem fiel. Enquanto a justiça própria de Jó está saindo da sua boca, exalando da sua boca, Deus não fala. E às vezes a única coisa que Deus está esperando é que a gente para de justificar. Hoje eu falei, gente, há muitos anos eu parei de tentar apresentar minha justiça própria. Muitos anos. Que depois que eu aprendi isso, irmão, mudou meu ministério. O fato é que não é que nós não estamos entendendo, nós só não estamos aceitando. Porque aceitar é mais difícil que entender. Eu ministrei uma série de lições chamado 3 passos para a transformação. Primeira, reconhecimento. A segunda, aceitação. A terceira, ação. Sem essas 3 coisas, ninguém vive uma transformação. A maioria de nós chegamos na primeira fase, que é o degrau do reconhecimento. Eu reconheço que eu tenho deficiências nessa área da minha vida, só que eu não aceito que Deus trabalhe nela. E eu só vou viver a ação da transformação depois que houver aceitação.
O vaso estava na mão do oleiro sequer, e decidiu o oleiro fazer daquele vaso outro. Quem está me entendendo, irmão? Deixa eu te dar uma notícia. Quando quebrar na mão do oleiro, ele não vai fazer o mesmo vaso, ele vai fazer outro vaso. Dá um recado aí para o teu irmão do lado aí, mas bem de leve, para não confrontá-lo. Diga assim, ó, Deus vai fazer outro vaso. E sabe qual que é o problema de fazer outro vaso? É porque aquele que estava sendo moldado já está com a massa endurê. Ele vai ter que amolecer de novo. Uau! Quem está me entendendo? Para amolecer de novo, ele vai ter que jogar água, ele vai ter que amassar, ele vai ter que retirar para criar liga outra vez, e ele começar a trabalhar de novo. Deus está te levando para o Jaboque por um motivo: para você entender que áreas da sua vida serão tocadas. Áreas das nossas vidas serão tocadas. Jesus, eu prometo que quarta-feira que vem vai maneirar. Ninguém acreditou. Verso de número 27, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Uau! Meu Deus, é forte demais, irmão. O Jaboque vai nos ensinar a sermos transparentes. O Jaboque vai nos ensinar a sermos verdadeiros. O Jaboque vai nos ensinar a sermos sinceros. Porque há 20 anos atrás ele mente o nome dele para o pai. Ele chega diante do pai e diz assim: pai, e Isaac chega e diz: quem é que chegou aí? Aí ele responde de longe: é o seu filho Esaú. Só que pai, irmão, conhece a diferença da voz do filho. Aí Isaac diz assim: a voz é de Jacó. Chega mais perto aqui, deixa eu tocar em você. Olha a estratégia do... Só que a mãe já havia vestido ele de pelo de animal, porque Esaú era peludo. Aí quando ele chega perto, ele toca nos braços. E ele diz: a voz é de Jacó, mas o corpo peludo é de Esaú. Vem cá, meu filho, me dá um beijo. A mãe já tinha resolvido o problema também, porque ele queria cheirar o cheiro das roupas de Esaú, que era cheiro de roupas do campo. Esaú era caçador, enquanto Jacó era homem de tendas. Traduzindo, tinha nada para fazer. Simples, irmão. Aí quando Jacó chega próximo de Isaac, Isaac o cheira. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quando o pai perguntou quem ele era, o que ele respondeu? E tem mais gente aqui. O que ele respondeu? 20 anos depois, o anjo conhece quem é ele, mas o anjo diz assim: ó, quem é você? Com quem que eu estou lutando? Com quem que eu passei a noite inteira? Eu imagino Jacó pensando: há 20 anos atrás eu entrei num problema terrível por causa da falta de transparência e sinceridade. Eu vou revelar quem eu sou. E ele diz para o anjo: eu sou Jacó. Tem gente me entendendo, irmãos? Imediato veio a resposta de Jacó ao anjo. Foi uma resposta sincera, franca, honesta, verdadeira, transparente. A resposta de Jacó foi uma confissão do seu pecado. Jacó não podia fugir, escapar e nem mentir para Deus. Com uma só palavra ele revelou o seu verdadeiro caráter. Eu sou aquele que enganou meu pai há 20 anos.
Queridos, eu preciso fazer você entender isso. Tem coisas que nós passamos a vida inteira maquiando, e Deus vai nos colocar no jaboque só para a gente ser sincero com Ele. Se tem uma coisa que você não precisa ter medo de Deus, é que Deus não vai fazer julgamento a seu respeito. Abra o coração, conta a verdade para Ele, seja transparente, seja sincero. Tem horas que a gente tem que ser sincero e abrir o coração para Deus. Deus está só esperando isso. Às vezes a gente passa a vida inteira ignorando uma área da nossa vida que Deus está dizendo: eu só quero que você abra o coração, fala aí. Pastor, mas Deus já não conhece tudo. Deus sabia com quem que ele estava lutando, era com Jacó. Mas ele está esperando ouvir da boca dele: eu sou Jacó. Deus espera de nós. Quantas vezes nós temos dificuldade de abrir o coração para Deus e dizer: eu sou assim mesmo, Senhor, eu preciso do seu auxílio nessa área da minha vida. Gente, se vocês me conhecessem há 15 anos atrás, meu estupinho era desse tamanhozinho assim, missionária Rosângela. Eu parava no trânsito e saía do carro ligado e saía para brigar, sem problema nenhum. Parece que todo e qualquer medo tinha sido tirado da minha vida. Tinha um dia que eu falava: meu Deus, o Senhor me deu tudo menos medo. Eu não tinha medo. A pastora Daine casou comigo, ela ficava assustada. Um dia eu resolvi aceitar que eu precisava abrir meu coração para Deus e dizer: Deus, o Senhor pegou o homem mais estupim-curto da história e transformou no homem mais manso da história, que foi Moisés. O Senhor pode fazer comigo também, me ajuda. Pastor, e aí aconteceu? Do dia para a noite Deus apareceu? Não, irmão, continua o mesmo ainda. Só que a diferença é que o Espírito Santo teve liberdade, através da transparência, de gerar frutos em mim. Hoje eu consigo respirar e contar até 10. Hoje eu olho para uma situação e digo: não, aquele Jacó lá já morreu faz tempo, aquele Jacózão lá não reina mais não. Hoje eu consigo olhar para uma situação e dizer: não, o Anderson, a velha criatura, nunca mais vai ter domínio nesse corpo. Porque enquanto não formos transparentes com Deus, Deus está dizendo: quem é você? Eu estou lutando com quem? E ele diz: Jacó. Coloque-se de pé, por favor. Ser transparente é dizer a Deus quem nós somos. Ser transparente é jogar limpo com Deus. Ser transparente é dizer para Deus o que de fato nós somos. Olha para mim, você tem duas escolhas: ou joga limpo com Deus, ou fica repetindo. Por isso que eu faço tanta questão de ensinar, de instruir a igreja, porque eu não quero ninguém vivendo ciclos repetitivos. Gente, eu amo pastorear pessoas que estão sempre em evolução. Nada deixa um pastor mais preocupado do que ficar pastoreando gente que repete ciclo toda a vida, mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas atitudes, repetindo as mesmas, nada contraria mais. Paulo escreve para a igreja de Corinto e diz assim: eu tenho que dar leite para vocês de novo. Vocês já têm idade de estar comendo alimento forte. Olha o que Paulo escreve para os Coríntios, olha o que ele escreve para os irmãos, aos Gálatas: eu estou sofrendo até agora dores de parto. Uau! Para que Cristo seja enxertado em vocês. Quem sabe aqui o que é dor de parto, irmão? Não é para os irmãos, não. Vocês me responderam, eu já vou ter que ter um particular com vocês depois. As irmãs, vocês sabem o que é uma dor de parto, irmã? Diz que só tem uma dor que chega próximo, que é a cólica de rins, e graças a Deus não tive nenhuma. Só uma mulher que teve um parto normal sabe dizer o que é a dor de parto. E Paulo está dizendo: a dor que eu estou sentindo é muito grande, porque eu quero ver vocês sendo transformados na pessoa de Cristo.
E por isso que eu vos escrevo tão duramente. Olha, meu Deus, Paulo era, para quando eu ir ter com vocês, não tenha que ser duro outra vez. Tem dor que é necessária ser gerada. Para quê, pastor? Para que nós sejamos melhores. Nós não devemos agir como Adão e Eva, que ao errar, tentaram se esconder entre as árvores do jardim. Nós não devemos ser como Adão e Eva, que ao errar, nos escondemos atrás das árvores no jardim. Eu defendo essa teologia até hoje, e não vou abrir mão dela, porque eu conheço o meu Deus. Que se Adão tivesse sido transparente com Deus, tivesse sido sincero com Deus, quando Deus chegou no jardim, diz: Adão, cadê você? Ele já se posicionasse e dissesse: Deus, o Senhor me deu uma ordem e eu desobedeci, estou aqui, faz comigo o que o Senhor quiser. Até hoje a gente tinha um Éden. Vou repetir, até hoje nós tínhamos um Éden. Mas sabe qual foi o problema de Adão? Quando Deus chegou e disse: cadê você, Adão? Estou escondido. Por quê? Senhor, a mulher que o Senhor me deu não mudou muita coisa não. Ainda tem gente transferindo culpa até hoje ainda. Senhor, a mulher que o Senhor me deu me fez comer do fruto. Eva, por que você fez isso? Senhor, foi a serpente que o Senhor fez. No final a culpa era tudo de Deus. Não é isso que eles estão dizendo? No final a culpa é toda de Deus. O Senhor que fez a mulher, o Senhor que fez a serpente. Olha na bocada quente que o Senhor colocou nós aí. Seja sincero, seja transparente. O Jaboque vai exigir de nós essa transparência. Tem hora que Deus vai nos colocar no Jaboque só para um motivo: para que nós sejamos sinceros e transparentes com Deus. Verso 29, eu encerro aqui agora. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: porque pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E o abençoou ali. Lute até ser abençoado. Querido, lute até ser abençoado. Jacó recebeu uma palavra de bênção. Jacó alcançou graça de ser mudado de Jacó para príncipe que lutou contra Deus e prevaleceu. Esse é o significado do nome Israel. Como é que é o teu nome? Príncipe que lutou contra Deus e prevaleceu. Ah não, irmão, só de carregar esse título a partir do Jaboque já muda tudo. O ambiente que Jacó chega muda, o ambiente que Jacó pisa os pés muda. Sabe por quê? Por causa do título que ele carrega depois do Jaboque. Depois do Jaboque, o que você vai carregar é tão poderoso que vai mudar os ambientes que você chegar, os lugares que você tocar o seu pé. Quando você abrir a sua boca, ninguém vai olhar para você como Jacó mais, vai olhar como príncipe que lutou contra Deus e prevaleceu. A bênção de Jacó foi a bênção da comunhão. Ele disse: tenho visto a Deus face a face. Até o lugar que Jacó pisa os pés muda de nome, porque agora não é mais Jaboque, é Peniel. Querido, quando Deus te transforma, quando Deus age em você no Jaboque, preste atenção, tua casa muda, tua família muda, teus filhos mudam, tua esposa muda, teu esposo muda, teu ministério muda. As coisas começam a ser transformadas ao teu redor. Aí você vai dizendo: meu Deus, Deus mudou tudo. Não, Deus mudou um só. Diga comigo: eu. Diga: eu e Deus no Jaboque. E por que Deus quer me mudar, pastor? Porque Deus quer ver você sendo um príncipe. Quando Jacó nasce, ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão mais velho, Esaú. E qual o nome que ele recebe? Agarrador. Aquele que agarra. Jacó significa aquele que agarra. Que agarra calcanhar. Que está seguro no calcanhar dos outros. Quem é Jacó depois do Jaboque? Diga-me, príncipe.
Profetiza aí para quem está do teu lado, diga assim: você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel. Jacó é quem segura no calcanhar dos outros. Israel é aquele príncipe que luta contra Deus e prevalece. Uau! Não sei se é porque eu sou pentecostal mesmo, que eu estou doido para pular daqui e sair correndo aqui dentro, irmão. Gente, é poderoso demais isso aqui. Se você entendesse isso, você sairia daqui hoje decidido a dizer: a partir de hoje vai mudar tudo ao meu redor, na minha casa, na minha família, no meu ministério, na minha finança, em todas as áreas da minha vida. Eu não vou ser mais aquele que agarra o calcanhar de ninguém, eu vou ser chamado de príncipe, aquele que luta com Deus e prevalece.